Criações por causa do homem. Uma questão bíblica é raramente abordada. Eu nunca ouvi nada igual. E Deus está dando muita iluminação para compartilhar com o povo de Deus, especialmente aqueles que são povo de Deus e que querem andar de acordo à vontade de Deus e ser livrados do mal. A todos vocês, e incluindo-me a mim mesmo, esta palavra vem ao nosso encontro para nos mostrar que Deus tem palavra e Deus cumpre sua palavra e Deus nunca se equivoca, Deus nunca faz nada sem uma planificação prévia. Somos nós os que nos equivocamos, os que nos relaxamos e descuidamos as coisas maravilhosas que Ele tem feito para nós e que constantemente está fazendo para nós. Muitas vezes temos tudo e temos a consciência de que Ele nos deu isto e aquilo. Mesmo assim, muitas vezes vivemos uma vida imprudente, que não demonstra interesse pelas coisas de Deus, pelas grandiosas dádivas de nosso Senhor. Vivemos muitas vezes como órfãos, quando não somos menos que filhos de Deus. Bom, que me trouxe a fazer esta pregação, este ensino, esta reflexão hoje, que me traz a fazer esta meditação juntamente com vocês. Convido-os a prestar atenção, a se dedicar a ouvir este vídeo de ponta a ponta e a voltar a ouvir mais de uma vez, porque o que me trouxe a esta abordagem de hoje é o fato de que, como eu me questionei antes de escrever isto, como eu e algumas poucas pessoas cristãs temos tanta paz no meio de tanta tormenta e outros estão desesperados, mesmo invocando Deus, disparam para um lado, para outro e vivem uma bagunça de vida, dizendo que tem Deus, como se não tivessem Deus, nem tivessem um mínimo de esperança que vão viver. Estão desesperados, correndo de um lado para outro, invocando Deus. E não só isso, senão que na mesma prática de invocar Deus, estão condenando outros seres humanos, como se os seres humanos fossem os responsáveis por nossa paz, por nossa alegria, por nossa felicidade, por nossa estabilidade no mundo. Quando entendemos bem estas coisas dentro da palavra de Deus, da Bíblia, percebemos que a gente seria tola se constantemente está tentando que as coisas mudem. E por mais que tenhamos razão em dizer, não, é fulano que está fazendo errado as coisas, é este governo, é este pastor, é este pai de família, porque quem tem autoridade pode fazer bem ou mal. E eles com autoridade estão fazendo mal as coisas e por isso estamos vivendo o que estamos vivendo. Isso tudo pode ser conjeturado na mente e no coração das pessoas que não descobriram ainda como ter paz e segurança independente dos seres humanos, independente dos que fazem o mal e independente dos que fizeram e fazem alguma coisa boa para a humanidade. Nós podemos ser livres de todas essas preocupações. E como? Começando
por nos despreocupar de nós mesmos. Porque tem alguém que nos fez, e esse alguém que nos fez, nos criou, é responsável por sua criação, e ele cuida das suas criaturas. Portanto, se nós entendermos bem isto e tomemos a sério essa verdade bíblica, então não temos por que andar desesperado. Temos sim muita razão para ter muita paz, segurança, alegria, esperança e também uma motivação por ajudar a outros que estão desesperados. Ligam de Espanha, ligam da Europa, ligam de um país, de outro, e de outro, e de todos os lados a gente se encontra com pessoas que em alguma medida e em alguma forma está procurando que alguém a escute, porque estão desesperadas e não sabem com quem contar para contar o que a sua alma está afligida, o quanto sua alma está afligida. Estão desesperados e não sabem com quem falar, em quem confiar. E muitas vezes, quando a gente tenta dar uma palavra, a pessoa até certo ponto aceita, mas tem coisas que não aceita. E se não aceita, não estão dispostos a aceitar um conselho, porque pedem. Pedem conselho, pedem opinião, pedem uma ajuda. E quando a gente quer ajudar, não, isso não é assim, isso não pode ser assim. Eu não aceito isto, não aceito aquilo. Uma frase que eu muito escutei de muitas pessoas nos últimos tempos é que eu sou inimigo da injustiça. E que adianta que você seja inimigo da injustiça se você não tem o poder de resolver essa questão. E é uma injustiça querer você resolver o problema dos outros quando que não resolve os seus próprios problemas. Ou seja, a pessoa está tão confusa e ainda quer se dar por uma pessoa que tem algo para ajudar e para dar para os outros. Esta meditação sobre criações por causa do homem vem a nos mostrar que tudo quanto existe e tudo quanto nós temos em mãos, todas as nossas propriedades, grandes ou pequenas, concretas ou simbólicas, todas elas, nossas propriedades, dependem de alguém que nos deu e nos dá. Não depende do nosso trabalho, não depende do nosso esforço. Depende de aquele que nos criou e está nos provendo tudo o que precisamos para sobreviver vitoriosamente, sobreviver com paz, com alegria, com segurança e ainda ter um pouco mais para ajudar a outros. Quando entendemos isto e entendermos isto melhor, com certeza vamos nos surpreender da paz que vai reinar no nosso coração. Uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês apenas, paga aluguel, paga luz, paga água, talvez até internet, porque internet é como a luz e a água hoje em dia, extremamente necessária. Paga tudo e come, e muitas vezes até sobra dinheiro para esse que ganha um salário mínimo apenas. E no poder legislativo, no poder judicial e no poder executivo roubam até trilhões. E a gente se pergunta, a gente que nunca viu esse dinheiro, se pergunta, onde vai esse dinheiro? Para que tanto dinheiro? O que eles fazem com tanto dinheiro? Se eu com um salário mínimo posso sobreviver? Claro que a gente vive apertado,
Claro que vivemos uma vida bastante limitada e não queremos viver essa vida, mas pelo menos temos paz para não roubar, para não mentir, para não nos asfixiar de angústia e de raiva e de ódio contra os outros que têm muito. Nada disso nos atinge. Por que será? Se eu posso viver essa vida dependendo do Criador e de um salário mínimo, então por que você não pode? Todos nós podemos. E se você ganha 2 salários mínimos, então você pode duplamente a minha experiência de vida e a de muitos outros, milhões de pessoas que estão igual que eu. Vejamos 3 coisas que a Bíblia diz tacitamente, claramente, especificamente, diz que foram feitas por causa do homem no sentido masculino, não genérico. Por causa do homem, Deus fez 3 coisas, e isso está totalmente claro na Sagrada Escritura: a terra, o tempo e o descanso, num só pacote, e a mulher. São 3 coisas que Deus criou por causa do homem. Ele criou o homem e o homem necessita, primeiro de tudo, o homem necessita algo mais além da criação, mesmo ele sendo a obra-prima de Deus, uma obra excelente, mesmo assim, ele necessita algo. Ele necessita da terra para poder sobreviver. Ele necessita do tempo para poder viver. Ele necessita do descanso para poder recuperar o que perde no caminho. E ele necessita de uma mulher. Estou falando homem masculino. A mesma coisa é a mulher. Necessita as 3 coisas também no lado de mulher, o homem. Mas fiquemos no lado masculino. As 3 coisas que diz a palavra de Deus, que Deus criou por causa do homem, é a terra, o tempo e o descanso, e a mulher. Vamos lá dentro da Bíblia, mencionando apenas um versículo, um versículo por cada caso, e já vamos entender bem melhor essa questão tão rica dentro da palavra de Deus. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Deus formou a terra para que fosse habitada. Deus formou a terra para que fosse habitada. O que sugere para você isso? Sugere que ele tinha pessoas que colocar na terra e ele estava preparando um lugar para essas pessoas viver, habitar. E essas pessoas eram o homem e a mulher. Ele via a necessidade do homem. Ele o criou, ele o formou, ele deu tudo para o ser humano. Mas a principal coisa que ele deu, e a primeira coisa que ele deu para o ser humano, foi a terra. A terra foi dada totalmente, escancaradamente, tudo que é território do mundo, do nosso planeta, foi dado para o ser humano. Deus nos deu terra em abundância. Mas, Tito, tem muita gente que não tem 1 metro de terra própria.
no planeta em que vive. Sim, é verdade. É verdade. Mesmo assim, Deus é Deus. Ele deu terra para todo mundo. O problema não está em Deus. O problema está em nós. O problema não está em Deus que deu terra para todo mundo. E nascem mais pessoas, tem terra para elas também. Constantemente está nascendo gente, nasce mais gente do que morre, segundo as estatísticas. E assim mesmo, os seres humanos padecemos de um terreno próprio. Mas, como já disse, problema do homem, do ser humano, não de Deus. Deus é generoso e é sábio e é inteligente, e ele então decidiu criar o homem, colocar o homem num espaço que seja para ele, exclusivo dele e para ele. Toda a terra está à nossa disposição. Toda a terra. Hoje em dia, embora exista um movimento no Brasil de pessoas que não têm terra, mas hoje em dia os que têm muita terra estão fazendo violência além do que fazem esses que não têm terra nenhuma, para ter mais terra, para dominar mais. Cada dia fica mais difícil viver no planeta Terra, e não porque Deus tenha algo a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Ele já deu para todo mundo a terra. Agora, como administramos, roubando uns e chegando tarde outros que não conseguem ter sequer o próprio para viver, esse já é problema humano, não é problema de Deus. Deus proveu terra para todo mundo. Deus também viu que o ser humano necessitaria do tempo. Ele poderia ter criado o ser humano como criou os anjos, eternos. Nós poderíamos ter sido criados eternos, mas ele nos criou para viver dentro dos limites do tempo. E por quê? Haveriam várias razões. Mas a principal, ou uma das principais, é porque ele ia nos colocar num planeta onde o diabo já tinha estado. O diabo tinha sido despejado do céu. E ele, ao cair, produziu um cataclismo fenomenal em toda a esfera terrestre. E nesse território desordenado e vazio, Deus criou o homem e colocou o homem ali. Então, o ser humano foi colocado num lugar muito adverso à sobrevivência humana. Então, por causa disso, Deus tinha que dar condições ao ser humano. E Deus tinha que olhar para as necessidades do ser humano. E para suprir a necessidade desse ser humano, Deus também criou o tempo e limitou o ser humano ao tempo. Como dizendo, se eu deixar você viver 900 anos, vai ser uma desgraça para você e para a humanidade. Então vou dar um limite que você vai viver e vai ter todos as minhas ofertas, todas as minhas doações, tudo que eu criei e posso seguir criando a favor de vocês os humanos, você terá suficientemente disponível nos limites desses anos que eu estou dando para você. E isto que estou falando está na Bíblia, em Atos 17, onde diz que ele estabeleceu o limite para a humanidade. Nós temos um limite. Deus sabe qual é o nosso limite, nós não sabemos. E por isso mesmo temos que saber viver, não nos queixando, não perseguindo, não mentindo, não roubando, não fazendo coisas
estranhas à moral natural do ser humano. Por quê? Porque sabemos, pelo menos, que temos limite na nossa vida aqui na Terra. Outro detalhe, Deus não criou o trabalho. O trabalho é uma consequência do pecado. Deus nunca colocou a ninguém na Terra para trabalhar. Ele colocou na Terra. Fico neste ponto, depois eu amplio essa ideia. Ele nos colocou na Terra para cuidar o que Ele criou, trabalhando 6 dias. Ele trabalhou 6 dias e criou tudo que existe e tudo que nós vemos e o que não vemos e desconhecemos e que mesmo assim existe. Tudo foi criado por Deus em 6 dias. E Ele nos colocou para desfrutar disso, para descansar com Ele. Ele nos convida a descansar com Ele, a vivermos o 7º dia. 7º dia, que naquela época nem existia a cronologia do tempo como existe hoje, em semana, em dia, em mês, não existia. Então, o 7º dia é mais simbólico que concreto, não tem nada a ver com o 7º dia nosso de hoje, o sábado de hoje, senão que quer dizer o descanso. 7º dia tem a ver com descanso. A própria palavra descanso remete no original a um 7º dia. Deus nos convida, eu coloco você na terra para desfrutar o que eu trabalhei, o que eu criei, e para descansar comigo, sentar comigo e dialogarmos juntos, termos comunhão e desfrutar desta comunhão com Deus maravilhosa e gloriosa, que quem já conhece essa comunhão com Deus percebe que a gente foi colocado no mundo para viver o 7º dia a vida toda, durante todo o tempo limitado que Deus nos deu. E temos que agradecer que Deus nos deu um tempo para viver de 80 anos, 85, 90, mais ou menos o final do tempo de cada um de nós, mas que esse tempo seria descanso para nós e não trabalho. Mas quando o homem cai em pecado, Deus diz, bom, agora você vai trabalhar e a terra vai se opor a você, vai resistir você. Por quê? Porque a terra está enojada com o pecado do homem. A terra está ressentida, está doída por causa do pecado do homem. É isso que o Senhor está dizendo na sentença por causa de que Adão pecou. Mas nós não fomos colocados para trabalhar. Trabalhamos por causa do pecado. E como nós trabalhamos por causa do pecado, o mínimo que devíamos fazer é descansar o descanso de Deus. O mínimo. Então o trabalho vai ser mais leve e a terra vai nos resistir menos. Por quê? Porque estamos desfrutando o descanso que é o próprio Deus. Também Deus deu ao homem a mulher. Interessante que a Bíblia não diz que Deus deu para a mulher um homem, senão que deu para o homem uma mulher. Quer dizer que o homem, que é o cabeça da criação, que é o representante de Deus no planeta, ele é imperfeito. Ele precisa da companhia de uma mulher. E Deus decidiu resolver o problema bem lá no início da criação e resolveu o problema para todos nós. Então, se tenho problema com mulher, é problema meu. Se tenho problema com o trabalho, problema meu. Se tenho problema com o descanso, é meu problema, não de Deus. Deus está descansado permanentemente. Se tenho problema com a terra, também é problema meu.
E quando digo meu, estou me incluindo no global. É problema do ser humano. É problema da humanidade, não de Deus. Tenho lido Isaías 45:18 acerca da terra. Agora, acerca do sábado, lemos em Marcos 2:27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mais claro, impossível. Está claríssimo. Agora leiamos sobre a mulher. Gênesis 2:18 e 1 Coríntios 11:9. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Veja que o Senhor Deus usa a palavra, a frase, não é bom que o homem esteja só. Ele usa o verbo estar. Não diz seja só. Como hoje se usa muito. Você é só. Você está só. Ou está casado. Bom, aqui o Senhor usa a palavra, o verbo estar, e diz: não é bom que o homem esteja só. Quer dizer que o homem realmente foi criado para estar no descanso, para estar na vigilância do planeta, para estar no cuidado de tudo que Deus tem dado. Não para andar como louco de um lado para outro, para arranjar algum dinheirinho para sobreviver. Isso é uma anomalia do ser humano por causa do pecado. Claro, pecou um, pecamos todos. Todos estamos em Adão. E agora para safar de Adão não é fácil, mas há uma forma. Claro que sim. Está na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 11:9 diz assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Muito claro está isto na Sagrada Bíblia. Vejamos mais adiante uma segunda parte de Isaías 45:18, mas eu vou ler a primeira parte para que você possa reunir os dados que eu estou dando para esta declaração, criações por causa do homem. Diz assim, estou repetindo a primeira parte. Não, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Essa parte de Isaías já lemos, já vimos um pouco sobre a terra, o propósito de Deus ao criar a terra. E agora vejamos a segunda parte. Eu sou o Senhor e não há outro. Finaliza o versículo 18. Eu sou o Senhor e não há outro. A este ponto eu queria chegar. E cheguei. Por que nós corremos atrás de políticos, de pastores, de padre, de patrões, do papai, na dependência dos outros, como se os outros vão resolver nosso problema? Quando que Deus aqui está dizendo, eu sou o Senhor e não há outro. Por que dependemos tanto da política? E criticamos quando vemos que a política nos prejudica. E julgamos como um governo que não presta.
E votamos pelo outro porque o outro presta. Porque no governo de fulano eu sempre tive benefícios. E no governo do outro eu tive malefícios. Eu perdi muito dinheiro. Então eu quero este e não quero o outro. E vou militar politicamente. E vou perseguir politicamente. Vou odiar politicamente. Vou julgar injustamente. Vou fazer opiniões, criar narrativas falsas e mentirosas e cair nas mentiras de Satanás e começar a viver uma vida totalmente diabólica de mentira, de calúnia, de perseguição, de ódio. Por que o Senhor, Deus é o único Senhor? Ninguém manda na nossa vida. O único que manda na nossa vida é Deus. É dele que dependemos. É ele que nos criou. E é ele que nos provê. Portanto, não há nenhuma justificativa para a militância política do crente. Militar a política, o crente, é uma desgraça para a sua vida espiritual. É um veneno espiritual na vida do crente. Ele não pode ser nem de direita nem de esquerda. Ele não pode militar a favor de um e contra outro, porque ele está se colocando num lugar de um juiz. E nós não somos juízes. E quem vai julgar o político no futuro é a igreja como uma corporação, um corpo de crentes justos, justificados pela fé e não pelas obras. Somos nós que vamos julgar no futuro, mas não agora. Por que nos adiantamos e começamos a julgar? Julgamos este, julgamos o outro, este é bom, este é ruim, este é de Deus, este é do diabo. E o que é pior, a última partezinha desta meditação, o que é pior, volto a ler a frase de Deus: eu sou o Senhor e não há outro. O que há de pior em nós crentes hoje é que nos sentimos Senhor do que temos. Eu sou Senhor da minha casa. Eu sou dono desta casa. Eu sou dono do carro. Eu sou dono da minha mulher. Eu sou dono dos filhos que tenho. Eu sou dono do meu tempo. E não é verdade. Não é verdade. A palavra é muito clara aqui, diz que o Senhor Deus disse assim: eu sou o Senhor e não há outro. Não existe. Quando você milita a favor de um político, você está se crendo Senhor, chefe, dono desse político e dessa situação. E você está blasfemando contra Deus. Blasfemando contra Deus. Nada menos. Mas será que eu tenho base bíblica para dizer isso? Tudo que eu estou interpretando, será que há base bíblica para isso? Vamos adiante então. Vamos ler não tenho anotado aqui, Zacarias, esqueci o nome. Vamos ler Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Ali há uma ordem, porque estou sem Bíblia, justo hoje estou sem Bíblia. Ali há uma ordem. Deus cria o céu para a terra e a terra para o espírito do homem. Que coisa linda, não? Que descrição maravilhosa. Está ali em Zacarias 12, 1. Que Deus criou
O céu para a terra para o espírito do homem. Maravilhosa declaração. A terra tem tudo o que nós precisamos para viver, porque tem um céu que provê. Não só criou, o céu criou a terra, mas não só criou. Permanentemente mantém a terra com o suministro necessário. Água, luz, sol e tudo mais, o demais necessário. O céu está cuidando da terra. E para que ele cuida da terra? Para que o céu, que inclui Deus, cuida da terra? Para que a terra nos dê a possibilidade das duas coisas que eu mencionei. De desfrutar da criação de Deus e de ter suprido as nossas necessidades. Para isso está o céu, para cuidar da terra. E a terra existe para nos prover a alegria, o desfrute, a comunhão com Deus e também o descanso. E para que isso aconteça, ela se vale do espírito do homem. Ou seja, que tudo termina, tudo que eu venho falando da terra, da mulher, do sábado, do trabalho, tudo termina em uma fusão do nosso espírito com o espírito de Deus. Deus fez todo esse caminho, esse itinerário de criar o céu, criar a terra, e a terra para criar realmente é muito mais complexa que o céu. O céu, pelo menos até onde conhecemos, é uma coisa bastante simples para ter sido feito por Deus. É como estender um lençol, uma coisa bastante simples. Claro, lá em cima tem outras coisas que desconhecemos, inclusive tem rio, tem pérolas preciosas, tem um monte de coisas gloriosas que não conhecemos ainda. A terra é mais complicada mesmo assim, porque temos morro, temos vale, temos água, temos profundidade, riquezas nas profundidades da terra. Enfim, a terra é extremamente rica para o nosso sustento. Mas para que nós queremos esse sustento? Para quê? Se nós queremos a sobrevivência, eu quero viver 85 anos. Eu conheço uma pessoa que dizia, eu vou viver acima dos 100 anos, porque eu cuidei a mãe e o pai a vida toda. E a Bíblia diz que quem honra seu pai e sua mãe terá longa vida. E ele roubava porque pensava que ia viver muito. Ele administrava os bens alheios para ele, porque pensava que ele ia viver muito. Ele fazia injustiça o tempo todo, porque pensava que ele ia viver muito. Até que um dia, com 83 anos, morreu de uma forma lamentável. E não pôde resistir à morte. A morte o venceu. E estamos cheios, o que é pior, de crentes que vivem brigando por política e acusando ao que pensa diferente do que ele não é. Não entendem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não conhecem a verdade bíblica, não conhecem nada, muito menos de ciência política, não conhecem, e se agarram de um político como Deus e acusam ao diferente como do diabo. E eu tenho uma notícia para esse tipo de crente.
a qualquer momento vai morrer como essa pessoa que eu contei. Que foi uma morte desgraçada. Uma coisa triste ver como morreu. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas vai ser muito feia a sua morte se você não para de ser político militante. Porque enquanto você milita a um lado, você endemoniza o outro. Você calunia o outro, persegue o outro, odeia o outro. E isso não é de cristão. Uma palavra um pouco forte, mas é só uma narrativa do que eu creio, do que eu vejo na Bíblia. E quero compartilhar com você. Vou terminar ainda com um detalhezinho aqui. Por que será que Deus, diz a palavra de Deus assim, que Ele criou a mulher por causa do homem? Esse ponto é como a acerola, Camilo, a cerola em cima do bolo. Cereja. A cereja em cima do bolo. Este ponto, guarde-se, é a cereja no bolo. Sabem por que Deus criou a mulher? Porque o homem precisava dela. E por que não o contrário? Eu vou revelar. É muito forte isto, mas é a realidade. É como em todos os casos, nos empregos, nas empresas, nas indústrias, nos poderes políticos, nas igrejas, em todo lado é igual. Você empodera muito uma pessoa e ela começa a reinar tudo para si. Tudo para si. Esquece dos outros. Por causa do empoderamento, talvez excessivo, para com essa pessoa. E Deus criou o homem tão perfeito, e ele estava tão contente com essa sua criação, estava tão satisfeito, e colocou ele no jardim, e colocou ele no mundo, mandando ele cuidar do mundo inteiro e desfrutar. Então ele estava na possibilidade de fazer uma cadeira bem cômoda e sentar, ou talvez num morro, na grama, em algum lugar da criação de Deus, sentar, ou debaixo de uma árvore de fruta maravilhosa, sentar o tempo todo e só dali olhar para todo mundo e cuidar de todo mundo e desfrutar e não fazer nada para manter o desfrute. Então, quando Deus viu essa possibilidade, Ele pensou na mulher. Por que pensou na mulher? Porque a mulher é como uma vela de ignição. Ignição. Não perguntei para ninguém como se pronuncia essa palavra no português, mas em espanhol a gente pronuncia o G mudo. Então a mulher é como uma vela de ignição. É o que o Senhor me mostrou. É um componente elétrico que gera uma faísca que inflama a mistura do ar e o combustível nos motores de combustão interna. A vela de ignição é responsável por movimentar o carro. É incrível, mas onde há uma mulher, o carro anda. É a pura realidade. Por isso que todos
chegam a uma idade que querem casar, queremos casar. Eu quis casar, melhor. E todos os homens vão procurar, ou a maioria vão procurar ter uma mulher junto a ele. Porque, de fato, onde há uma mulher, o carro anda. Isso é tão real que a gente pensa, por quê? O homem não é suficiente? Não. 2 Coríntios capítulo 1 diz que não é suficiente. Ele não é suficiente. A mulher também não. Mas a mulher vem a motorizar, a mobilizar ao homem. Porque é necessário que o homem se mova. E Deus cuidou de todos esses detalhes. Quando eu fui criado, eu podia fazer 99% das coisas. Mas quando Deus criou a mulher e me deu a mulher, eu posso fazer 100% das coisas. E não há excusa, não há desculpa. Podemos fazer a obra de Deus mesmo. E, naturalmente, que a história da mulher é um pouco diferente, mas ela é a rainha da humanidade na decisão do Criador. Louvemos ao Senhor por tudo isto. Amém e amém.